Ora, eu não entendi nada. Com 10 você fica superior ao seu adversário, você melhora. Seu time em casa com um jogador a mais não consegue amassar o adversário durante um tempo e meio. Não entendi nada das decisões da arbitragem ontem em Caxias do Sul. Não entendi nada da defesa, do comportamento da defesa do Palmeiras ontem contra o Juventude. Um domingo emocionante de Copa do Brasil e de Brasileirão. Vamos analisar esses principais jogos hoje aqui no canal do seu almoço de segunda-feira. Bom almoço para todo mundo. Já vai dando aquele like no vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativado, vem com a gente rumo a 250 mil inscritos por aqui. Já deixo com você o QR Code da AG, que a bola tá rolando pelo mundo. Amanhã tem Champions, tem Libertadores, as odds, você já pode conferir, tá bom? Dentro do site da AG, são as maiores cotações do Brasil. Jogue com responsabilidade. Você que tem mais de 18 anos, QR Code na tela te joga pro meu link dentro do site da Aposta Ganha. Vou começar falando de Copa do Brasil, classificação do Flamengo. Também vou falar da arbitragem nesse jogo, tem algumas queixas aí, falaremos. Mas vamos lá. Primeira coisa que esse jogo mostra: o Flamengo é um clube com muita tradição nessa competição. São 10 finais agora de Copa do Brasil, a terceira consecutiva. Isso é muito significativo. O Flamengo é um clube muito forte em Copas também. Segunda coisa, é gritante a diferença hoje de qualidade entre Flamengo e Corinthians. Eles não estão no mesmo patamar. Alô, Bruno Henrique, grande abraço, ele adora. Não estão mesmo. O Flamengo está aqui, Corinthians está aqui. Em qualidade, em investimento. E eu também posso dizer em gestão. Ah, mas é o Flamengo do Marcos Braz. Como eu costumo muito dizer aqui quando analiso o Flamengo, é um departamento de futebol que erra, e tem errado muito. Eu acho que 2023, 2024, esse departamento de futebol errou demais, mas é um departamento de futebol que também acerta. Ah, Jorge, você vai dizer que o acerto é aonde? É na montagem do elenco? Sim. Pô, Jorge, mas com dinheiro é muito fácil. Tem gente que tem dinheiro e não gasta bem. Tem elenco que é mal montado mesmo com orçamento caro, com orçamento lá no teto. E não é o caso. O Flamengo tem montado, de 2019 para cá principalmente, belos elencos. Alguns jogadores chegam e não dão certo, outros dão muito certo. O Flamengo é uma grande força competitiva do futebol brasileiro nesses últimos 5 anos, tranquilamente. Né? Você vai olhar todas as competições. O Flamengo fracassou nas últimas 2 Libertadores, por exemplo. O Flamengo perdeu a última final de Copa do Brasil, por exemplo. Mas o Flamengo está sempre ali. E o Flamengo tem hoje um elenco que não dá para conversar com o do Corinthians. Não dá. Não tem papo. Então, essa superioridade foi notável no confronto. Aí é o terceiro ponto a se destacar. No todo, analisando o jogo da ida e o jogo da volta, o Flamengo foi superior. O que é ser superior? É amassar o tempo todo? Não, é superar na estratégia. É ser superior, vai. É ser melhor dentro da sua realidade ou da sua proposta. Dentro das circunstâncias que um jogo de futebol oferece. Ontem, Corinthians com 11, Flamengo com 10. A partir dos 28 do primeiro tempo, quando o Bruno Henrique é expulso. Quem é melhor em campo? O Flamengo ou o Corinthians? Ah, mas o Corinthians atacou mais, o Corinthians cruzou bola na área. Isso não significa ser melhor. O Flamengo foi melhor na realidade que se apresentava para ele, com um jogador a menos, tendo que tirar o seu atacante, porque não tinha a menor condição. O Gabigol no 11 contra 11, ele já não consegue dar a mobilidade, a força, a intensidade, o pivô. Ele já não consegue dar aquilo que você espera de um atacante. Mas é o que o Flamengo tem. Eu fiquei revoltado, falei disso aqui na semana passada, falei lá no De Placa. Falei, galera, começou um papo de panelinha. Ah, o Felipe Luiz, a panelinha, porque tá botando o Gabigol, porque é parça dele. Primeiro, o Tite vinha colocando também. Por quê? Porque o Pedro tá machucado. Segundo, galera, o Pedro está fora da temporada. Aí sobrou o Gabigol. Aí sobrou o Carlinhos. Aí sobrou improvisar, colocar o Bruno Henrique pelo centro. Amigão, é o que tem. O Gabigol tá aí, é o que tem. Então dizer que, é a panela. Tá bom, é a panela. Foi o cara que o Felipe Luiz tirou imediatamente depois da expulsão. Os caras virem com papo de panela, os caras virem com umas teorias tiradas da bunda. Pô, é um negócio que eu fico louco, cara. Panela. Os caras vão falar de panela.
O Gabigol tem contrato com o Flamengo. Quem fez o contrato com o Flamengo, entre Gabigol e o Flamengo, não foi o Felipe Luiz. Aí você chega, faltando 2 meses para acabar o ano, entrega o time na mão do Felipe Luiz. Felipe Luiz, resolve aí, o time é teu. Ó, não tem Pedro, tá? Resolve. Tem o Gabigol aí, dá o teu jeito. Pô, aí os caras vão falar de panela. Ele tá tentando recuperar o Gabigol. Mas não dá, hoje não dá. Mas enfim. Então, o Flamengo, no 10 contra 11, o Flamengo continuou melhor. É isso que você precisa entender. Ser melhor em campo não é só atacar o tempo todo. Não é só cruzar a bola na área o tempo todo. Ser melhor dentro da sua estratégia, disso que a gente está falando. Porque não só o Flamengo se defendeu muito bem, entra o Fabrício Bruno, faz uma linha de 5, 3 no meio campo, o Arrascaeta um pouco mais avançado, como o Flamengo também conseguiu, em vários momentos, na inferioridade numérica, ficar com 1 a menos e ficar com a bola. E até ameaçar um pouco o Corinthians. Então o Flamengo foi melhor. E no primeiro jogo, inegável. No primeiro jogo foi um amasso do Flamengo, em grande parte, por mais que o Corinthians tenha melhorado no segundo tempo, tenha até mandado bola na trave no Maracanã, mas no todo era jogo para 3-0 Flamengo. Ou 3-1, tá? Numa bola, né, numa sorte do Corinthians, na melhora de finalizações que o Corinthians teve na parte final do jogo, mas era jogo para mais, a vantagem de um gol ficou curta. O corintiano comemorou. E o flamenguista viu aquele pesadelo. Meu Deus do céu, de novo a gente vai levar um resultado curto para decidir fora de casa. Já lembrou do Olímpia ano passado na Libertadores. Então, no todo, o Flamengo foi melhor. O Felipe Luiz foi muito mais feliz nas decisões que tomou. Ele falou ontem na coletiva, e era exatamente o que a gente via no campo. Ele falou, quer saber? Perdi um cara, eu vou dar a bola para eles. E o Felipe Luiz conhece daquilo que ele tem nas mãos, verdade que são poucos jogos, né? Não tem nem 5 jogos ainda, mas conhece o material que tem e analisou o adversário. O Corinthians tem dificuldades para propor, para ser muito criativo, não são tantas reservas de talento, de lucidez do outro lado. E aí o Felipe Luiz fez a estratégia que deu certo, se desse errado. Ah, olha aí, ele atraiu o Corinthians. E aí é outra coisa que você precisa sempre avaliar. O comportamento de um time interfere diretamente no comportamento do outro, na estratégia do outro. Uma coisa é você jogar, eu brinco muito com isso aqui, né? Pô, você jogar com 10 é quase uma sentença de morte. Uma coisa é você encarar no 11 contra 10, você perder um jogador contra, com todo respeito ao Corinthians, tá? Mas aqui eu tô analisando campo, não tô falando de camisa. Mas eu vou falar só do cenário do futebol brasileiro para não virar uma viagem. Ah, o Real Madrid, uma coisa é você ficar com 10 contra o City, contra o Real Madrid. Óbvio que você vai ser atropelado. Mas não tô nem falando disso. Não vou usar exemplo tão extremo, não. Você ficar com 10 diante do Botafogo, com a transição que o Botafogo faz, com a quantidade de jogadores bons do meio para frente. Se você ficar contra 10, ficar com 10 contra o Palmeiras, outro tipo de transição rápida, o Estevão botando correria, é uma coisa. Você ficar com 10 contra o Corinthians, que tem as suas limitações hoje, é outra coisa. Então a estratégia do Felipe Luiz para ontem cabia. Pode ser que num outro nível de confronto não caiba. Pode ser que se isso acontecer na final contra o Atlético Mineiro, não seja a melhor estratégia adotar que o Felipe Luiz adotou ontem. Talvez seja a única solução. Você realmente povoar um pouquinho, fazer uma linha de 5, fechar um pouquinho mais, encher um pouco o meio. Mas ontem deu certo. Vai dar certo sempre? Não. O time com 10, então a gente vai agora redefinir o conceito. É melhor jogar com 1 a menos. Não. O que aconteceu ontem foi regra. Não. Eu ainda acho que é exceção. Eu ainda acho que jogar com 10 hoje é pela exigência física, pela ocupação do espaço, pela intensidade, pela própria loucura do calendário. Mas o Flamengo, e aí a gente fala de calendário, o Flamengo conseguiu no meio de semana abrir mão de um jogo do Campeonato Brasileiro, coisa que o Corinthians não conseguiu. O Corinthians teve que fazer uma batalha de 5 gols para reagir, abriu 2-0, tomou 2 gols e tal. O Flamengo estava também nesse aspecto mais inteiro. E independentemente da gente discutir, vocês sabem a minha opinião sobre a mudança das datas da Copa do Brasil, da maneira como a CBF fez. Você sabe da minha opinião, não preciso nem voltar nisso, que está dito aqui. Fiz um vídeo num domingo falando sobre isso, espinafrando a CBF, acho um absurdo como foi. Mas, além disso, tirando isso, o fato é, o Flamengo, por seus méritos, pôde abrir mão. Não vamos, assim, é perfeito o calendário? Não é. A marcação da data está correta, a mudança, a inversão está correta, não está? Independentemente disso, o fato é, o Flamengo, pela competência que teve no Campeonato Brasileiro,
pôde abrir mão de um clássico, pôde abrir mão e descansar os titulares que estavam voltando da data FIFA num clássico antes da semifinal, e o Corinthians não, porque o Corinthians faz um campeonato brasileiro péssimo, muito diferente do Flamengo, e não podia se dar esse luxo e teve que esticar a corda na quinta-feira e no domingo. E talvez isso também tenha sido muito importante para que a estratégia do Flamengo desse certo e a do Corinthians não desse. Ponto final. Isso é fato. Independentemente da gente concordar ou não com a alteração de datas, com a dinâmica dessa inversão de datas de Campeonato Brasileiro e de semifinais da Copa do Brasil. Isso é um fato. Eu não concordo, eu acho que a CBF foi muito mal na forma, na maneira que fez, mas enfim, também é um fato de que hoje o Flamengo pode ter esse conforto que o Corinthians não pode ter. Salva a temporada um título de Copa do Brasil? Eu acho que salva, apesar dos pesares. Dentro daquilo que o Flamengo planeja conquistar, a Copa do Brasil é o menos importante. Não estou falando de Campeonato Carioca, porque esquece Campeonato Carioca, gente. Esquece. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, show, beleza. Ganhou do Nova Iguaçu, tá, show. Mas não é isso que salva a temporada. O que salva a temporada, para um clube que arrecada na casa de bilhões, é brasileiro, é Libertadores, na ordem, né? Libertadores, brasileiro, Copa do Brasil. É um título de expressão. Fica durante um bom tempo, quando o Flamengo cai na Libertadores, principalmente, fica aquela sensação, pô, olha aí, que trabalho horroroso do Tite. Verdade. Pô, que temporada frustrante. Verdade. Copa do Brasil é prêmio de consolação. Não levo tanto assim. Copa do Brasil é uma competição muito importante. Você ganhar uma Copa do Brasil, tendo que tirar um Corinthians numa semifinal, tendo que superar um Atlético Mineiro na decisão, é muito importante. É um torneio de peso, né? Eliminando o Bahia que vem com o maior investimento da sua história, é um título grande, sim. Não é do tamanho da Libertadores? Tá. Não é do tamanho do Brasileirão? Tá. Mas vamos lembrar que nem isso o Flamengo conseguiu no ano passado. Porque o Flamengo perde a final da Copa do Brasil, vê o Palmeiras ganhar o Brasileiro e vê o Fluminense ganhar a Libertadores. Então o Flamengo pode salvar essa temporada e superar a anterior. Pode acontecer. E não será uma temporada... Será uma temporada em que você vai olhar para o trabalho do Tite e vai falar, caramba, 10 meses em que o time poderia ter feito muito mais, em que foram cometidos muitos erros de planejamento, muitos erros de gestão de grupo. Alô, Léo Ortiz, alô, Tite, né? Muitos erros, um trabalho muito decepcionante, mas um ano que pode ser salvo por um título de Copa do Brasil. Salva um ano, sim. Eu sei que o rubro-negro é exigente, tem rubro-negro que, a Copa do Brasil, cara, é muito importante, é título, é troféu de competição nacional na galeria. E é grana também. É grana na casa dos 70 milhões de reais. É muito dinheiro, A Copa do Brasil paga uma premiação excepcional também. Então, para mim, caso venha o título, sim, salva o ano do Flamengo. E aí dá um impulso para esse início de carreira do Felipe Luiz que só títulos podem dar. O que muda patamar de treinador, o que muda muitas vezes a percepção, a aceitação, o que dá tempo, o que dá lastro, é a conquista. Futebol é isso. É injusto? Às vezes é injusto, né? Às vezes a galera não olha para o processo, às vezes você está ali construindo um negócio de médio e longo prazo, mas o torcedor quer ver o agora. Então um título agora faria o Felipe Luiz encurtar tempo. Acho que não processo. Acho que o Felipe Luiz não atropelaria as etapas que ele entende que precisa atropelar no desenvolvimento do time, até no desenvolvimento dele como treinador. Agora, a paz, o título traz. Nada traz mais paz para treinador de futebol do que conquista, e o Flamengo está a 2 jogos disso agora no início de novembro. A competência do Flamengo e a qualidade do elenco garantiram essa classificação merecida, muito merecida mesmo ontem em Itaquera. Corinthians. E aí eu falo da arbitragem, dos lances da arbitragem no final. Corinthians. O Ramon Dias não foi feliz na estratégia do Maracanã, naquele meio campo sem pegada, com o Coronado, com o Garro, e o time foi amassado no primeiro tempo, poderia ter sido goleado no Maracanã. E o Ramon Dias ontem a estratégia também não deu certo. E o Corinthians era um time que tinha, no 11 contra 11, tinha ali a bola na intermediária, o Garro tentando circular de um lado para o outro, inverte da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas assim, não era um time que bombardeava o Rossi. Não era um time que, dentro de Itaquera, se olhava e falava, pô, olha que pressão, assim, que negócio incessante do Corinthians
para cima do Flamengo, um time que vem motivado, com o estádio lotado e tal. Não, isso não aconteceu. E aí, isso me surpreende porque ele vem num esquema, na maioria dos jogos, um esquema com 3 volantes, e aí ele põe o Thales Magno. Pô, o Corinthians vai com 3 atacantes. Então, amigo, vai ser bola na área o tempo todo, vai furar a defesa do Flamengo o tempo todo, o Rossi vai ter que trabalhar. Não foi esse o cenário do 11 contra 11. E no 11 contra 10 a coisa também não mudou. E no segundo tempo, o Corinthians foi um time que perdeu o Mateuzinho ali, que acho que também é outro erro, que vinha sendo uma válvula de escape importante pelo lado direito. E aí era bola levantada para a área, aí termina o jogo com um monte de atacante, e o Garro levantando bola para a área. Além disso, quando entram alguns jogadores, quando entra o Coronado, por exemplo, o Coronado não entrou também, errou mandando passe direto para a lateral. O Yuri Alberto teve uma chance clara aos 15 do segundo tempo, que o Rossi faz uma baita defesa e perdeu e errou praticamente tudo no jogo. Tudo. Então tinha uma jornada também um pouco infeliz de alguns jogadores do Corinthians na tarde de ontem. Era um Corinthians que no final do jogo, às vezes o Thales Magno é um cara importante quando vem no decorrer do jogo, que te dá uma outra alternativa ofensiva. Talvez o Thales Magno ontem, vindo no segundo tempo, num contexto de 11 contra 10, o Corinthians ganhasse um jogador descansado e uma arma importante para tentar furar a defesa do Flamengo. Quando o Corinthians ontem precisou de gás na reta final, aí Pedro Henrique, o que Pedro Henrique fez no jogo? Nada. Caiu a qualidade do time. Giovani, caiu a qualidade do time. E aí a gente nota também aquilo que foi falado no ponto anterior, no início do vídeo, sobre a diferença de qualidade. Há uma diferença muito clara de qualidade entre Corinthians e Flamengo, que é grande hoje, é bem grande essa diferença. E há uma diferença no recorte desse jogo do trabalho de cada treinador. O Felipe Luiz foi muito mais feliz do que o Ramon Dias nas estratégias, nas tomadas de decisão, tanto no Maracanã quanto no jogo de ontem. Então ontem foi um Corinthians que você olhava e falava, não vai, esquece, não vai. Tá 11 contra 10 mesmo? Às vezes a gente se perguntava, né? Caramba, será que... né? O que aconteceu? O Corinthians continuou mal e piorou até no 11 contra 10. O Garro ontem não produziu aquilo que se imaginava também. Eu vou falar de arbitragem daqui a pouquinho, tá? Então o Corinthians criou pouco e as poucas oportunidades que teve foi mal na hora de concluir. Tomou decisões ruins. Várias tomadas ruins de decisão. Não tem muito o que discutir dessa eliminação. Tem de se lamentar do Corinthians não ter a essa altura um elenco com mais peças e olha que foi um elenco que melhorou. Esse elenco claramente melhorou. Com o Hugo Souza, com o André Ramalho, com o Memphis que não pôde jogar a Copa do Brasil, com o Alex Santana que chegou, machucou, com o Carrilho. Esse elenco melhorou. Não tem nenhuma dúvida que esse elenco melhorou. Mas ele ainda não é suficiente para bater de frente com o Flamengo numa competição mata-mata. Ainda não é. Pode eliminar um Flamengo, um time superior numa competição mata-mata? Pode, numa circunstância de jogo, até mesmo numa expulsão. Só que a expulsão ontem, ela não produziu benefícios ao Corinthians. Pelo contrário. Talvez até tenha deixado as coisas mais difíceis para o Corinthians. E o aspecto individual deixou as coisas mais difíceis para o Corinthians. Para mim, Yuri Alberto ontem, péssimo em campo, péssimo, uma atuação irritante e até constrangedora do Yuri Alberto. Romero, quantas bolas o Romero finalizou ontem? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Você não via o Romero em campo. Garro não conseguiu ser o que costuma ser, mas aí também você precisa entender que às vezes é muito sobrecarregado o Garro, é tudo nas costas do Garro, e não vai ser todo jogo que ele vai participar de 4 gols como participou no meio de semana, até porque o nível do Atlético Paranaense é um, o nível do Flamengo é outro. Pedro Henrique já disse, não entrou nada bem. Então, individualmente também, o Corinthians ontem não estava numa boa tarde. Não estava numa boa jornada. Não funcionou individualmente, não funcionou coletivamente, não funcionaram as mudanças do Ramon Dias, não funcionou a estratégia de início de jogo, nada funcionou. E o Corinthians ficaria lá tentando, o tempo ia passando, e a bola não ia entrar de jeito nenhum e seria eliminado como foi ontem. O que fica? O grande foco é o brasileiro. Ah, Jorge, então... o Corinthians deu meio que de ombros para a Copa do Brasil. Não. O Corinthians colocou o que tinha de melhor para a Copa do Brasil. O Corinthians valorizou a Copa do Brasil. O Corinthians brigou por ela. O Corinthians foi pro pau na história da mudança das datas do confronto, da data do jogo de volta.
Corinthians levou muito a sério a Copa do Brasil. Eu não vou ficar vendendo o discurso de raposa e as uvas, não. Ah, não quero mais. Eu não peguei, não consegui, eu também não queria. Não, queria. Claro que queria. Mas, como eu sempre tenho batido na tecla aqui, o título para o Corinthians em 24 é a manutenção na primeira divisão. Estou falando isso em todos os vídeos. Estou sendo chato de repetir isso aqui. Todos os vídeos. O tudo ou tudo do Corinthians é a Série A. É a manutenção. Ah, tem o Racing agora quinta-feira na Sul-Americana. Faz o quê? Poxa, é o único título que o Corinthians ainda não tem na sua história. Paciência, irmão. Se der pra ganhar esse ano, deu. Se não der, alô 2025. Alô 2026. Dane-se. Tem que ganhar. Essa, então, eu acho que tem que abrir muito mão, assim, mesmo. Porque a Copa do Brasil, você tá ali com os teus rivais nacionais, é uma competição dentro do teu território. Cara, a Sul-Americana é outro nível de desgaste. Ela não é... A Copa do Brasil, ela é a principal Copa nacional. A Sul-Americana, ela não é a principal Copa do continente. Então, no momento, pra quinta-feira, amigão, esquece, quinta-feira, os caras vieram de data FIFA, nem todos foram convocados, é verdade, mas os caras voltaram da data FIFA, uma batalha de 7 gols contra o Atlético Paranaense, uma luta para tentar fazer um gol contra o Flamengo, aquele desgaste todo, quer saber, quinta-feira contra o Racing? Ô, Fisiologia, escuta, como é que estão os caras aí? Quem tá mais pra estourar? Quem tá mais ferrado? Quem tá mais no limite? Tá fora de quinta. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. O jogo mais importante da semana que se inicia não é contra o Racing, é contra o Cuiabá. Esse é o jogo importante. Esse é o jogo da vida pro Corinthians. É o jogo contra o Cuiabá. Tem que tratar assim, tem que enxergar, tem que olhar pro calendário até a reta final. O jogo com o Cuiabá na outra semana, né? Mas enfim, no espaço de 7 dias que teremos a partir de hoje, o jogo mais importante é o Cuiabá fora. O Racing vai com o que der, porque de nada adianta buscar uma Copa que o Corinthians ainda não tem e conseguir um novo rebaixamento. Isso não pode estar nos planos do Corinthians em hipótese alguma. Esse time já mostrou que contra os adversários diretos da briga contra o rebaixamento, contra o Atlético Paranaense, que ele enfiou 5 agora outro dia, contra o Cuiabá, que ele vai visitar na segunda-feira que vem, na próxima rodada, contra o Vitória, contra o Criciúma. Tô falando só de times que ele vai enfrentar na reta final. Todos esses que eu citei brigam na mesma faixa de tabela e vão aparecer no caminho do Corinthians nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Contra esses times, o Corinthians tem condições de competir. Contra o Flamengo hoje não dá. Contra o Palmeiras em casa, na bola não dá, mas é clássico. É outro papo, é outro jogo. Tem o Grêmio na última rodada, também dá pra competir contra o Grêmio, é outro que tá brigando ali, perdeu o Grenal no fim de semana. É pra esses jogos que o Corinthians tem que colocar toda a energia até o final do campeonato. Buscou a Copa do Brasil, não deu, beleza. 100% de brasileiro agora. A Sul-Americana, eu acho que não pode ser uma distração no caminho do que realmente importa para o Corinthians até o fim do ano. Vou falar da arbitragem, dos lances que eu me lembro aqui. O lance com o Arrascaeta, partindo em velocidade, ganhando o fundo do campo, o Gustavo Henrique faz a falta, o árbitro dá amarelo. Aí você tem que olhar lá os 4Ds, a distância, defensores, domínio. Acho que cabe uma interpretação de amarelo? Cabe. Caberia uma interpretação de vermelho? Caberia. Eu acharia um absurdo? Não acharia um absurdo. O árbitro muito provavelmente entendeu que o Arrascaeta não estava fazendo uma progressão em diagonal em direção à área, que ele estava levando para a linha de fundo, que ele até dá uma desacelerada no momento em que o Gustavo Henrique chega e mostrou o cartão amarelo. Acho um crime? Não acho. Poderia expulsar? Poderia. Eu acho, por exemplo, que o lance do Estevão ontem, eu vou falar dele já, é um lance, para mim, mais claro de progressão em direção ao gol, à área, em diagonal, do que o do Arrascaeta. Mas se você falar, Jorge, para mim cabia o vermelho. Beleza, não vou achar um absurdo. Lance do Garro, o toque de mão do Garro. Para mim é uma distância muito curta dessa bola que é chutada. O Garro não faz um movimento adicional. O braço está ali, numa distância muito curta. Eu não marcaria pênalti. Expulsão do Bruno Henrique, para mim, correta. Sem margem para discussão. Mateuzinho levou 6 pontos, amigo. Bruno Henrique, acho que ele calcula errado. Óbvio que o Bruno Henrique não foi, vou arrebentar, vou abrir a cabeça do Mateuzinho. Vrau! Claro, ele não foi para isso. Claro que não.
Mas ele calculou mal, calculou errado, tomou uma decisão ruim, fez um movimento ruim, pagou por isso, foi expulso. Assim eu vi os lances ontem. Se eu tô esquecendo de algum, me perdoe e me lembre nos comentários. Ok? Muito bem. Vamos falar aqui rapidinho, que o vídeo já tá bem grande, de Juventude 3, Palmeiras 5. Até parei para repensar o placar aqui, porque foi tanto gol que foi uma loucura. O Juventude ontem olhou pro bicho que era feio, falou assim, quer saber? Eu vou mostrar que eu não tô com medo desse bicho aí, eu vou pra cima. E o Juventude se abriu de uma maneira que contra o Palmeiras é muito arriscada. Porque o Palmeiras, talvez o Palmeiras junto com o Botafogo, seja o time com a melhor transição do futebol brasileiro. Saída rápida, saída em velocidade. E o Juventude, além de não ter um ataque poderoso pra ir pra cima e fazer mais gols do que o Palmeiras, como não fez, também não tem uma defesa tão sólida assim. E aí acabou tomando 5 gols. Agora, ao mesmo tempo, a defesa do Palmeiras vivia uma noite muito ruim. Os times do Abel são caracterizados pela solidez e ontem a defesa do Palmeiras não vivia a sua melhor noite. O jogo só foi melhorar para o Palmeiras. O jogo só foi ter um pouquinho mais de conforto e tranquilidade, saindo da loucura, saindo da doideira, quando o Abel conseguiu povoar um pouquinho mais o meio-campo. Ele já tinha colocado o Zé Rafael, aí ele colocou o Fabinho, o Naves, que é zagueiro, também veio pro jogo. Aí o Palmeiras começa a respirar um pouquinho mais. O sistema defensivo começa a ter um pouquinho mais de proteção e o jogo sai um pouco da faixa da loucura. E claro que a dianteira do placar deu essa tranquilidade também um pouco na reta final do jogo pro Palmeiras. Mas assim, é só os 44, né? Que vem a jogada do Vanderlan, que assim, respira de vez. Jogada do Vanderlan pro Veiga, né? E aí, 3 gols do Veiga numa jogada de escanteio do Juventude, né? Os caras bateram o escanteio, tentaram mandar a bola de volta para a área, veio o contra-ataque e aí o Palmeiras matou o jogo. Mas foi uma loucura. E o Juventude ontem, você fala, caramba, né? Geralmente esses times da parte de baixo da tabela, quando pegam o líder ou vice-líder, fazem uma retranca desgraçada. Tipo o Criciúma fez com o Botafogo na sexta-feira. Não foi o caso do Juventude. Pô, e aí, Jorge, você vai aplaudir ou você vai qualificar isso como um ato irresponsável? E era o Jair Ventura, hein? Pô, o Jair Ventura partiu pra cima. Cara, eu acho que é o seguinte, se o Juventude arma a linha de 5, provavelmente ele ia perder o jogo. Provavelmente ele ia perder o jogo. Ele ia chamar o Palmeiras, o Estevão, ia perder o jogo. Se ele vai com o peito aberto, ele pelo menos conservou, durante boa parte do jogo, uma possibilidade de arrancar um empate. Ele foi ali mantendo o jogo, né, numa trocação. Então ele tentou algo diferente. Porque ele entendeu, muito provavelmente, olhando para o seu elenco, olhando para a qualidade do outro lado, que se ele fizesse a mesma coisa, ele ia perder. Se ele fizesse algo diferente, provavelmente ele ia perder o jogo também. Mas ele tentaria. E tentou. Eu vejo mérito, eu vejo algo virtuoso na postura do Juventude do jogo de ontem. E vejo um Palmeiras que precisa olhar com atenção para o que aconteceu ontem no setor defensivo, claro, mas um Palmeiras que mostra o poderio que tem, que mostra a qualidade de um Estevão, que mostra que um Rafael Veiga reabilitado pode ser muito importante para essa reta final. Felipe Anderson ainda acho que é um cara que precisa apresentar mais com a camisa do Palmeiras, mas é o Palmeiras mostrando pro Botafogo, amigão, eu tô aí, hein, chega, alô Fogão, eu tô um pontinho atrás, olha pro retrovisor aí, olha quem chegou, cheguei, hein. É isso, é o recado que tá dado, e é o Palmeiras, a equipe que melhor pode dar esse tipo de recado para alguém. Se tem um adversário incômodo para você ter numa briga de título em pontos corridos, é o Palmeiras. Se tem um vice-líder, um perseguidor incômodo na sua vida, num ponto corrido, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Agora, olhando para a tabela, os 2 próximos jogos do Palmeiras são bem complicados. Muito complicados. Porque o Palmeiras vai receber o Fortaleza, terceiro colocado, joga no Allianz Parque, isso é um trunfo, isso é muito importante, mas é um adversário difícil, e depois ele vai ter que jogar o derby em Itaquera. E derby é derby, amigão, ainda mais com um Corinthians desesperado. O Palmeiras é mais time? Vocês têm alguma dúvida? Ninguém tem dúvida de nada sobre isso. Agora, o jogo é em Itaquera, é uma rivalidade, uma das maiores rivalidades, se não a maior do Brasil. É terrível, essa sequência do Palmeiras não é fácil. Mas o Palmeiras, ele se reenergiza. Ele ganha moral, ele ganha tamanho para esses confrontos. A tabela do Botafogo, em tese, ela é mais fácil nesses 2 próximos jogos. Em tese, não é garantia de nada.
porque o Botafogo não conseguiu ganhar do Criciúma com 60 mil pessoas no Maracanã. Mas, em tese, ele pega jogos acessíveis. Ele pega o Red Bull Bragantino fora, num momento muito ruim, e depois ele faz o clássico em casa contra o Vasco. O Vasco que acabou de ser eliminado da Copa do Brasil e, assim, não tem grandes aspirações no Campeonato Brasileiro. É se manter numa faixa segura de meio de tabela para não ter risco de queda. Em tese, são jogos mais fáceis, mas não dá para cravar que o Botafogo vai conseguir 6 pontos. Até porque, durante essa sequência, ele vai ter o Peñarol na cabeça. Quarta-feira já começa a semifinal da Libertadores. Tá aberto o campeonato, gente. E o Palmeiras, na antepenúltima rodada, recebe o Botafogo dentro de casa. O Palmeiras chegou, e quando o Palmeiras chega, é embaçado, é um inferno pra quem tá na frente, é muito ruim ter o Palmeiras no calcanhar, e o Palmeiras chegou. E o Palmeiras tá nessa briga aí, e se ganhar o título brasileiro, alguém vai ficar surpreso? Eu não vou. De jeito nenhum. Arbitragem. Vamos lá. Dos lances que eu lembro, nem anotei aqui. O lance do recuo aos 4 minutos. É um recuo claro e evidente do jogador do Juventude pro goleiro. Nossa, mas não tem... Meu Deus, é uma loucura o recuo. Ah, porque teve uma falta, o Flaco chegou atropelando depois do recuo. O recuo é anterior ao contato do atacante do Palmeiras. Loucura. 9 minutos, pênalti em cima do Estevão. Como que o VAR não chama para dar um pênalti daquele? O contato é nítido nas pernas do Estevão dentro da área. Mas não tem margem para contestação, na minha opinião. E o lance da expulsão, que deveria ter acontecido, o Estevão está partindo em direção à área, em diagonal, ganhando em velocidade, é derrubado. Para mim, é lance para vermelho, o árbitro resolveu com amarelo, foi fora da área. Para mim, lance para vermelho, a queda, inclusive, já é dentro da área, o que é mais uma diferença, a meu ver, e respeito às opiniões em contrário. Em relação ao lance do Arrascaeta com o Gustavo Henrique ontem, para mim, são lances diferentes. Um poderia ter vermelho? Poderia, mas o amarelo eu acho que resolve. O outro é lance para vermelho. Para mim, o Estevão deveria ter sido, o jogador que marcou o Estevão ontem, deveria ter sido expulso no lance. Só que eu quero só levantar a seguinte bola aqui. As teorias conspiratórias, elas surgem. E eu entendo o torcedor que fica desconfiado, que fica preocupado. Galera, eu tenho refletido até mesmo sobre os vídeos que eu faço aqui. Às vezes eu tenho uma visão muito purista das coisas. E eu tô no Brasil, porra. E o Brasil é isso aí. A cultura do levar vantagem, a cultura do jeitinho, da malandragem. Então também não dá pra eu achar que tudo é lindo, tudo é puro, tudo é perfeito. Eu realmente não acho. Mas vamos lá. Eu vi muita gente falar, pô, como é que a CBF me escala para um jogo do Palmeiras, um árbitro carioca, um árbitro com formação do Rio de Janeiro, sendo que o Botafogo está brigando pelo título? E o árbitro foi muito mal ontem e prejudicou o Palmeiras ontem. Só que, galera, quem apitou Botafogo e Criciúma na sexta-feira foi um árbitro de São Paulo. Foi o Candansan. Então eu via ontem nos grupos palmeirenses, né, nas páginas e tal, a galera, pô, olha aí, trouxeram um cara que é carioca, apitou o jogo do Palmeiras, olha aí. Tinha um paulista apitando o jogo do Botafogo na sexta. Não tem muito o que fazer com o nosso quadro. Porque essa coisa da regionalidade do estado do árbitro já limita muito. O nosso quadro de arbitragem já é um horror. Um horror. E aí você tendo os bloqueios de Rio, São Paulo, estado tal não pode, porque aquele já está disputando o título com o outro. Aí você vai limitar mais ainda as opções e vai sobrar árbitro pior ainda. Né? Se você não pode escalar os melhores por causa da questão estadual, vai sobrar quem? É o que nós temos. É essa porcaria de quadro de arbitragem que nós temos. Né? Eu entendo muita gente do Juventude hoje, e eu acho que essa história tem que ser melhor explicada, sobre o Nenê. Apareceu uma pendência do sistema STJD, o Nenê e o Juventude olharam e falaram, mas não tem nada. E aí, por precaução, o Juventude tirou o Nenê do jogo. É uma história que a CBF e o STJD precisam se preservar, sabe? Não é o famoso ser e parecer, ser honesto, parecer honesto. Não dá para nessa altura do campeonato. Pode não ser nada, pode ser um erro do sistema, mas as pessoas já vão começar a pensar em, puxa, olha aí, por que será, hein? É influência de bastidor, é o clube A, é o clube B. Evita isso, cara, nós estamos na era da internet, na era... Porra, um WhatsApp resolve, uma consulta simples. Escuta, que parada é essa? Ah, mas é domingo, não tem ninguém do STJD para consultar, para regularizar, para dar um ok, para, não, o Nenê tem condição de jogo, é só uma falha do site. Não tem. Mas o site, você entra no site da CBF, o site não funciona. Eu, sábado à noite, estava lá narrando Vasco e Galo, aí cheguei na cabine, comecei a fazer as anotações e tal, fui entrar no site da CBF para pegar a escala completa de arbitragem da Copa do Brasil. Você vai lá em competições, tabelas, Copa do Brasil, aí clica para abrir.
clica em cima do jogo e o jogo abre os documentos. Tem o documento de arbitragem, de escala de arbitragem. Você não consegue abrir. Você não consegue abrir a porcaria do site da CBF. A CBF não consegue deixar um site em funcionamento. A CBF não consegue dar segurança para um clube no domingo à noite de escalar um jogador, porque tem um negócio aparecendo no sistema que ninguém sabe o que é. Aí você liga, alguém explica. Não, ninguém tá para resolver isso aí hoje, é só na segunda-feira. Porra, isso é loucura, gente. E vai dando margem para as pessoas pensarem um monte de coisa. Então, CBF, evita, se preserva. Eu também acho que ter um árbitro carioca no jogo do Palmeiras dá margem para interpretações, teorias e se você não coloca esse cara, você, infelizmente, pode colocar um árbitro pior, porque você vai limitando as opções. Mas, infelizmente, talvez seja o caso. Para não alimentar ser e parecer, a CBF precisa ter essa preocupação. Ser honesta, espero que seja. Não tenho, né? Acredito que seja. E parecer honesta. Não alimentar as teorias. Mas que o árbitro de ontem prejudicou o Palmeiras grosseiramente, para mim, prejudicou. Para mim, isso é nítido nos lances. É só a minha opinião. Você pode achar um absurdo tudo que eu estou falando, pode achar tudo ao contrário. Beleza, deixa nos comentários. Com educação, se você vier de babaquice, ninguém vai te ler. Pode ter absoluta certeza. Eu leio e jogo na lata do lixo. Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente semana, abençoada semana para todo mundo. Boa segunda, juízo e tchau.